Olá, meu nome é Lívia. Eu fiquei responsável pelo documentário sobre a bocha. A bocha é um esporte de extrema popularidade entre os idosos, apesar de certa adesão do público. A bocha tem a capacidade de mexer com as emoções dos praticantes e dos telespectadores, além de agregar e atuar socialmente. Por isso é conhecida no mundo como um esporte que faz amigos. O salto de qualidade das bochas é mérito dos romanos, que adotaram primeiramente a bolas de madeira. As legiões romanas divulgaram o jogo de bocha na Gália e na Grã-Bretanha, onde mais tarde teve um enorme desenvolvimento. Na Idade Média, esse jogo tornou-se uma mania, pois jogado nas ruas, nas praças e nos castelos. As bochas fascinavam a todos, nobres e plebeus. Não foram desprezadas nem pelo clero e nem pelas senhoras. Em 1299, em Southampton, na Inglaterra, nasceu o primeiro clube de bocha. E em 3 de setembro de 1983, enche-se a Confederação Internacional de Bocha, que realizou o primeiro campeonato mundial reconhecido pela entidade. O evento foi marcado pela eleição do primeiro presidente da entidade, o advogado Giovanni, da Suíça, e o vice-presidente Pinheiro Muti, da Itália. A campeã da disputa foi a Itália, e a Suíça ficou na segunda colocação. A bocha chegou na América do Sul com a imigração italiana no final do século XIX e início do século XX. Os imigrantes trouxeram a prática para a Argentina e depois para o Brasil. O início da bocha no Brasil foi como uma manifestação de lazer, cuja prática auxilia em diminuir a saudade da terra natal dos imigrantes e criaram ambientes com alegria para as famílias. No início, os imigrantes italianos faziam as canchas junto às paróquias. O que seriam essas canchas? Aquele local onde era jogada a bocha. Aos poucos, o esporte foi se disseminando e passou a ser praticado em clubes, praças, empresas e bares. Mas a prática sem regras foi, no início de tantos jogos e esportes, geravam conflitos. E com o decorrer do tempo, com a criação de organizações como as ligas municipais regionais e federações, deram um toque de civilização, que tornam a bocha o meio de atividades. Vamos entender melhor como funciona o jogo. O esporte consiste em lançar bochas, que são bolas, e posicioná-las o mais perto possível de um bolinho, uma bola pequena anteriormente lançada. O adversário, por sua vez, tentará lançar suas bolas mais perto ainda do bolinho ou remover as bolas dos seus oponentes. Ganham 7 quem tiver a bola mais próxima do boleto. Normalmente, o atleta que atinge 11 pontos primeiro ganha o jogo, mas o valor de pontos pode ser alterado de acordo com a organização da competição. Agora vamos conhecer as principais regras do jogo bocha. Pode ser jogado de forma individual, com equipes de até 4 pessoas cada. Cada time tem direito a 4 bochas por batismo. O local que o bolinho parar é o ponto que as bochas devem se aproximar. As canchas das quadras devem ter dimensões de aproximadamente 30 metros de comprimento e 4 metros de largura. Podemos observar que algumas jogadas da bocha se assemelham às de sinuca. As estratégias que os jogadores utilizam para afastar as bolas do adversário do bolinho são bastante parecidas com as tacadas de sinuca. Outra brincadeira que se assemelha à bocha é muito difundida entre os meninos é a bola de gude. E vocês sabiam que a bocha foi adaptada com sucesso para pessoas com deficiência? A bocha é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral,
ou deficiências severas. A bocha paralímpica só apareceu no Brasil na década de 1970. A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca. Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio e contar com ajudantes, no caso dos atletas com maior comprometimento dos membros. A modalidade teve um antecessor nos Jogos Paralímpicos, uma espécie de bocha jogada na grama, e foi justamente nessa adaptação antecessor que o Brasil conquistou sua primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos. Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos foram prata nos Jogos de Toronto, no Canadá, em 1976. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, o Brasil encerrou com 2 medalhas, um ouro nos pares BC3, com Antônio Leme e Evelyn de Oliveira e Evani Soares, e uma prata nos pares BC4, com Eliseu dos Santos, Disseu Pinto e Marcelo dos Santos. Já nos Jogos de Tóquio, o país conquistou 2 bronzes no individual, com José Carlos Chagas, classe BC1, e Maciel Santos, classe BC2. As regras e competições internacionais da modalidade são organizadas e gerenciadas pela Bocha Internacional de Esportes. Já no Brasil, quem rege a bocha é a Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Classes na bocha. Todos os atletas da bocha competem em cadeira de rodas, na classificação funcional. Eles são divididos em 4 classes, de acordo com o grau da deficiência e da necessidade do auxílio ou não. No caso dos atletas com maior grau de comprometimento, é permitido o uso de uma calha para dar mais propulsão à bola. Os tetraplégicos, por exemplo, que não conseguem movimentar os braços ou as pernas, usam uma faixa ou capacete na cabeça com uma agulha na ponta. O calheiro posiciona a canaleta à sua frente para que ele empurre a bola pelo instrumento com a cabeça. Em alguns casos, o calheiro acaba sendo mãe ou pai do atleta. BC1, opção de auxílio de ajudantes, podem estabilizar ou ajustar a cadeira do jogador e entregar a bola, quando pedido. BC2, não podem receber assistência. BC3, deficiências muito severas, usam instrumentos para auxiliar, podendo ser ajudados por outra pessoa. E o BC4, outras deficiências severas, mas que não recebem assistência.